Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, nós ainda estamos vivendo dentro de um contexto de pandemia ou pós-pandemia e, naturalmente, nós ficamos muito preocupados com a nossa saúde, com a nossa vida no corpo. Temos toda uma precaução, usamos máscaras, como muitos de vocês, o álcool em gel. É um zelo que nós temos pela nossa saúde e pela saúde dos outros. Mas, tão grave quanto a pandemia que afeta o corpo, são as doenças que podem afetar a alma, que podem afetar o espírito e nos levar à perdição eterna. Não esqueçamos que o homem é corpo e alma. O mesmo zelo que nós temos pelo corpo, deveríamos também ter pela alma. E uma dessas grandes doenças que afeta o ser humano, doença espiritual, que toca a nossa alma, é aquilo que Jesus hoje nos alerta no Evangelho. Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A ganância é uma doença espiritual. Uma das tentações preferidas pelo diabo. Quando nós começamos a quaresma, na quarta-feira de cinzas, nós ouvimos da liturgia aquele evangelho das 3 tentações de Jesus. E uma das tentações é aquela na qual o diabo propõe a Cristo: se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. O diabo mexe no coração do ser humano e quer fazer o homem trocar Deus pelos bens de Deus. Quer fazer o homem esquecer o Criador e se apegar à criatura. São Paulo também hoje na segunda leitura nos diz: portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra. E ao descrever algumas coisas que precisamos lutar, ele conclui dizendo: fazei morrer a cobiça, que é idolatria. Olha que interessante. A pessoa que sofre de cobiça, de avareza, é uma pessoa idólatra. Por quê? Porque os bens que nós temos nesse mundo, o dinheiro, a posse, o trabalho, são meios, não são fins para a nossa vida. Deus colocou esses bens, o trabalho na vida do ser humano, para fazer com que o homem se aperfeiçoe, para que o homem cresça nas virtudes. Um trabalho, por exemplo, exige de nós responsabilidade, exige de nós justiça, fortaleza, constância, ordem, disciplina, generosidade. Um trabalho pode ser um meio de santificação, e é um meio excelente para nós. O trabalho que exercemos em casa, o trabalho que exercemos numa profissão específica, os estudos, mas são meios, não fins em si mesmos. Hoje o Evangelho nos alerta uma situação delicada, que nos afeta. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: mestre, dize ao meu irmão que reparta herança comigo. Significa que esses irmãos já estavam em conflito por causa dos bens. Isso não é raro acontecer. Nós, como padres, ouvimos muitas vezes nas confissões, na direção espiritual, no momento de partilha, famílias que se dividem por causa dos bens. Estão caminhando até tranquilos, mas basta o pai e a mãe morrer que começam os irmãos a entrar em guerra. Famílias que se separam, que se odeiam por causa do apego aos bens. Faz do bem material um fim para si. Engraçado, né? Que o maior mandamento que Deus nos pede é o amor. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. E muitas vezes esse amor vai por ralo abaixo, quando um bem, um apartamento, um carro, uma empresa entra na jogada. Esquecemos do outro, fingimos que nós nem o conhecemos, trocamos a nossa fé, tudo por causa de centavos. É preciso
tomar um pouco de cuidado, meus queridos. E Jesus nos alerta hoje no Evangelho o mal que a ganância faz ao ser humano, como ela vai corroendo o homem por dentro, vai fazendo o ser humano perder certos princípios, certos valores. E para isso conta essa parábola de um homem que tinha uma grande colheita, já não sabia onde colocar, construiu um galpão e disse para si mesmo, né? Esse homem tem uma autoestima elevadíssima, né? Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Veja que ele coloca a segurança dele nos bens. Descansa, come, bebe, aproveita. Olha que cara impressionante, né? Porém, a realidade é outra. E Jesus faz com que esse homem coloque os pés no chão e diz: este homem é um louco, porque enquanto ele imagina que a segurança dele está nos bens e vai ter uma longa vida, a realidade é completamente o contrário. Hoje mesmo, nesta noite, pedirão contas da tua vida. E para quem vai ficar tudo aquilo que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. 2 meios para nós vencermos essa ganância em relação aos bens desse mundo. 2 meios que o Evangelho e a segunda leitura de hoje nos apresenta como uma espécie de antídoto contra essa doença espiritual. Primeiro, nosso Senhor nos fala da morte. Nós temos um costume como cristãos católicos, isso nos é pedido pela tradição da igreja, os santos nos recomendam, todas as noites fazer um pequeno exame de consciência antes de dormirmos. O exame de consciência significa parar um pouco e rever a nossa vida à luz de Deus. Nos situa em relação à nossa realidade. Ou seja, nós não temos garantia do amanhã. Hoje eu sou convidado a revisar a minha vida e perceber aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de mal, e pedir perdão a Deus. Fazer um propósito de no outro dia ser uma pessoa melhor. Revisar o modo como eu rezei, revisar o modo como eu tratei o outro, o modo como eu também tenho cuidado da minha vida pessoal. O exame de consciência nos coloca diante da realidade. Nós não estamos aqui para sempre. O pensamento da morte, e hoje nós recordamos um pouquinho Santo Afonso de Ligório, ele dizia, é uma cura para a ganância. Nós precisamos recordar que nós não temos garantia do amanhã. A pandemia que nós ainda estamos vivendo é para nós essa lembrança. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. E no dia da nossa morte, como diz o Evangelho, nós vamos prestar contas da nossa vida. Então, é preciso viver essa vida com muita responsabilidade. Nós não podemos colocar a nossa segurança em nós. Nós não podemos colocar a segurança da nossa vida nos outros, nem nos bens que nós temos. Tudo isso passa. Se esses bens não nos ajudam a ser pessoas melhores, tem alguma coisa errada. De fato, é a idolatria. Nós estamos substituindo Deus pelas obras de Deus, Deus pelas coisas de Deus. O pensamento da morte nos ajuda a ter um pé no chão. Eu não vou levar nada comigo no dia que eu morrer. Se aquilo que eu possuo não me ajuda a ser um pai de família melhor, tem alguma coisa errada. Se o meu emprego não me ajuda a ser uma mãe, uma esposa melhor, tem alguma coisa errada. Se a minha conta bancária não me ajuda a ser uma pessoa mais generosa e ter um olhar atento àqueles que mais precisam, tem alguma coisa errada na minha vida como cristão, como católico. São João nos alerta em uma das suas cartas que é um mentiroso, aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o próximo a quem vê. Se aquilo que eu possuo não me ajuda a amar mais o outro, tem algo errado. Eu não posso me fechar em mim mesmo e me sentir confortável, vendo o outro passar necessidade. O Papa Francisco nos alerta de uma cultura da indiferença e nós vivemos isso. Nós passamos por pessoas que, ao nosso lado, pedem comida e nós
somos completamente indiferentes a essas pessoas. Nós vamos nos acostumando com isso. E é terrível, o coração vai se fechando. Lembremos que o maior exemplo que nós temos de generosidade é o próprio Cristo, que sendo Deus rico, se fez pobre para nos enriquecer com o seu amor e a sua misericórdia. Olhe, por exemplo, a Santa Missa que celebramos todos os dias. Sobre esse altar, o Deus rico em misericórdia, Deus Todo-Poderoso, que nós vamos professar daqui a pouco no credo, se faz pobre, pequeno, num pedaço de pão, para que ao comungarmos, Ele possa enriquecer a nossa alma com a sua graça. Temos diante dos olhos esse maior exemplo, que é o próprio Senhor. Toda a vida de Cristo foi uma vida simples e desapegada. Nasce numa manjedoura. Ao longo da vida, não tem onde reclinar a cabeça. Morre na cruz despojado. E hoje, na igreja, nos alimenta através da Eucaristia. Um pedaço de pão e um pouco de vinho, para a nossa santificação. Se nós não aprendemos com Cristo, nós não vamos aprender com mais ninguém. Pensemos nisso, meus queridos. Esse é o primeiro remédio para vencer a cobiça e termos uma vida mais simples, mais desapegada. Não há problema nenhum em termos uma condição material boa, mas que isso seja para nós um instrumento, um meio de nós ajudarmos a nossa família a ter uma vida digna e ajudarmos aqueles que mais precisam, com as condições que Deus nos deu. Segundo e último meio para nós vencermos a ganância, além do pensamento da morte, que pode acontecer com qualquer um de nós hoje, é aquilo que São Paulo nos fala na segunda leitura. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Final do Evangelho. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. É importante nos esforçarmos para sermos ricos diante de Deus, buscar as coisas do alto. Ou seja, o tempo que Deus nos deu aqui é um tempo de nós o buscarmos, e Deus se deixa encontrar. Podemos encontrá-lo na sua palavra, podemos encontrá-lo nos sacramentos, na Eucaristia, na confissão, na vida de oração diária. Para isso estamos aqui. Essa é a maior riqueza do ser humano, a comunhão com Deus. E Deus se deixa encontrar. Não basta, meus amados, nós estarmos na igreja. Estarmos participando da Santa Missa não é garantia de salvação, se nós não estivermos com Cristo, por meio da igreja. Se nós estamos aqui, mas não temos uma vida de oração, se nós estamos aqui, mas não buscamos uma vida de confissão, de Eucaristia, não basta dizer o nome de Cristo. O próprio Evangelho nos alerta: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Pensemos um pouquinho nisso. Primeiro, como nós estamos lidando com os bens desse mundo? Já se tornou um Deus para nós? Já estamos cegos com as posses que temos, com a vaidade do corpo, com a aparência desse mundo? Segundo, como temos buscado a Deus, as coisas do alto? Como é que está a minha vida de comunhão com Ele? Tenho buscado a confissão com frequência? Tenho buscado comungar? Tenho buscado rezar? Porque o resto, meus amados, passa. Termino com um exemplo muito concreto. Ao longo de toda a história da humanidade, quem são aqueles que nós recordamos com amor? Os homens ricos? Aqueles que tiveram posse? Aqueles que foram ilustres na fama? Esses quase ficam esquecidos nos livros de história. Aqueles que nós recordamos com amor e que queremos imitar são os santos. Homens e mulheres que brilharam pela vida simples, homens e mulheres que brilharam pelo amor a Cristo. Esses jamais serão esquecidos, nesta vida e na eternidade. Pense nisso. Como você quer ser lembrado? Que a Virgem Maria, aquela que soube levar uma vida simples, de entrega a Deus e de serviço ao próximo, nos inspire nessa semana a fazermos um bom exame de consciência. Onde temos colocado a nossa esperança? Em quem eu tenho colocado a minha fé? Dessa resposta
depende o futuro da nossa vida. Vamos fazer um minutinho de silêncio, meus amados, olhar um pouquinho para a nossa consciência e agradecemos ao bom Deus esse puxão de orelha que hoje Ele tem nos dado nesse Evangelho. Não troquemos Deus pelas coisas de Deus.